positivo para nós aí, para a gente parar de pôr o dedo no ouvido, né? Começou. Bom, já são 8h10. Nossa tolerância aqui para começar a falar é 8h10. Depois o pessoal vai entrando, tá? Tô estranhando o Adalberto, né? Não tem chegado ainda, que o Adalberto não falha, né? Bom, vamos começar? Então, vamos elevar o pensamento a Deus e a Jesus. Agradecer pelo nosso encontro novamente, semanal. Agradecer por essa tecnologia. Que Deus e Jesus esteja com todos nós. Agradecendo a presença de todos vocês encarnados e dos desencarnados. Agradecemos aos instrutores com seus aprendizes e também aos irmãos que cuidam de nossa saúde, cuidando da saúde do desencarnado. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que os mentores, os médicos e também o nosso irmão Dr. Hans, que está recentemente trabalhando conosco no nosso grupo, possa providenciar as movimentações para tratar dos espíritos que estão com cada um de nós, com os médios da casa, os médios do grupo de estudo, que possam fazer as movimentações, os tratamentos, desligando esses irmãos de todos nós, de nossos familiares, encaminhando para o tratamento nas colônias, hospitais. Pedimos que uma grande quantidade de recursos possa também, pelo nosso pensamento e sentimento de amor e de caridade, com a vontade de fazer o bem, nosso irmão possa também encaminhar alguém da equipe de médicos lá com o filho da Jalene, que falamos agora há pouco. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Tudo bem aí, gente? Então, hoje nós temos um assunto bastante interessante, eu diria, tá? Nós temos uma situação que não foi nenhuma situação de surpresa, mas a Elizabeth segunda, ela desencarnou hoje, né? E outras pessoas, além da Jalene, me mandaram alguns links de pessoas que têm, assim, algumas informações, né? De espíritas, de casas espíritas, de grupos espíritas, sobre a pessoa da Elizabeth. Não necessariamente de um monarca, tá? Mas a questão é que, por ela ter sido uma rainha durante tanto tempo, e por ela ser muito querida, ser uma pessoa tranquila, digamos assim, uma pessoa que era recatada, não gostava de ficar fazendo escarcéu, aparecer por aí, enfim. Primeira coisa, se não estava completo, estava beirando 97 anos. Então já estava, digamos assim, há muito tempo mesmo na Terra, né? Nessa última encarnação. Mas a ideia seria o seguinte, que a gente pensasse como é que funcionam essas coisas aí. Bom, primeira coisa, quando uma pessoa vem para a Terra reencarnada e assume algum posto de liderança, especialmente em política, governos de países, especialmente, eu não sei se vocês sabem, mas ninguém vira presidente da República ou nasce numa família de monarquia, né, na realeza, à toa, só porque deu sorte. Essas pessoas todas, em qualquer cargo que você tenha uma responsabilidade sobre um grupo, seja ele um grupo pequeno, de uma associação, de um bairro, de uma entidade de classe, qualquer coisa que seja, tirando a religião fora, tá? Isso não é à toa. Primeira coisa é aquele espírito, a responsabilidade que ele tem, o compromisso que ele tem
com a civilização humana. Passando para essas coisas maiores, que são o governo de um país, nós vamos lembrar de um livro do Getúlio Vargas, que conta a história do Getúlio Vargas no mundo espiritual. O nome do livro é praticamente isso aí. Eu não lembro exatamente o título, mas eu vou procurar e mando para vocês. Que é Getúlio Vargas depois da morte, Getúlio Vargas no mundo espiritual, tá? Então lá dá para você ter uma ideia, quer dizer, uma ideia não, dá para você saber exatamente como funcionam essas responsabilidades. E não sei se todos aqui já sabem, né, mas Getúlio Vargas ele suicidou na época de 45, né, logo no final da Segunda Guerra Mundial, ele suicidou. E essa situação de suicídio, como já é uma questão muito preocupante para todos nós espíritas, acabou que fizeram um livro, escreveram um livro psicografado e tudo mais sobre a história espiritual de Getúlio Vargas. E ele havia tido outras oportunidades anteriores como governante, não necessariamente como presidente, tá? Mas a responsabilidade de alguém que vem como governante na Terra é muito especial, tá certo? Agora, nós temos que avaliar como que essas pessoas estão vivendo. Como essas pessoas estão vivendo é a graça que acabou de chegar aqui. Como é que esses governantes, essas pessoas, estão vivendo no cargo que eles têm? Bom, primeira coisa, a maioria acha que está naquele cargo porque ele é o cara. Desculpe falar, mas é a verdade. Todo mundo acha que parou lá num cargo de presidência porque é o cara mais esperto, ou a mulher mais esperta, mais bonita, mais inteligente, mais qualquer coisa que não interessa, nada disso, do mundo, ou pelo menos daquele país. Agora, o que vocês acham, em termos generalizando, mas assim, tornando a coisa mais popular? Esses espíritos, eles são muito importantes para assumirem esses cargos. O problema é que muitos vêm para consertar situações do passado. Situações de governança mesmo, no passado. E acabam, infelizmente, enfiando o pé pelas mãos. Quando você chega no poder, aquilo ali sobe a cabeça e a pessoa fica cega. Ou seja, a maioria deles está fazendo hoje o que fez na encarnação anterior. Ou pelo menos na última vez que também teve um cargo de poder sobre um povo, tá? Mas nós temos que entender o seguinte: como é que uma pessoa boa, uma pessoa legal, bondosa, aparentemente pelo menos de bom coração, e numa cadeira tão importante quanto a rainha da Inglaterra, como que é a vida dela depois que ela desencarna? O que acontece com ela quando ela desencarna? Então agora nós vamos participar. O que vocês acham? Como é a vida de uma rainha como a Elizabeth, conhecendo tão pouco, mas sabendo algumas coisas dela, porque afinal de contas ela está lá há 70 anos, e quem não é bobo já deve ter ouvido falar da rainha Elizabeth várias vezes. Então, o que vocês acham? Pelo pouco que vocês conhecem da rainha Elizabeth, como eu conheço pouco, para mim, ela é uma pessoa, uma mulher, uma senhora, que merecedora de todo respeito, com uma grande responsabilidade nas costas, né? E que era uma pessoa, aparentemente, pelo que eu ouvi falar, uma pessoa boa, recatada, na dela, sem nada de aparecer, gostar de aparecer, porque tem gente que adora aparecer, né? Faz qualquer coisa para aparecer. E então eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham que acontece com a rainha Elizabeth agora, desencarnada? Nesses primeiros momentos, principalmente. Não é possível que vocês não achem nada, né, gente? Velho, eu acho
Pelo pouco que eu li, eu acho que ela vai ser lá, Fala aí, no plano Jalé, você sabe. espiritual. No plano espiritual, eu acho que não tem nada de realeza essas coisas. Ela vai ser um espírito que talvez vai precisar de socorro como um outro qualquer. Minha opinião é essa. No plano espiritual não tem, porque foi uma rainha, um rei aqui, ela vai ser tratada diferente. A minha opinião, pelo pouco que eu li. A Tem uma Lígia, a parte Lígia até queria falar. no Evangelho tem uma parte que fala sobre isso, eu não me lembro bem, Hum, de um cara que foi rei, e quando ele chegou no plano espiritual, ele veio bem acima dele um cara que foi empregado dele. Então, ele se achava que não era justo, porque ele foi rei na outra vida, e aquele cara foi um empregado dele, né? Só que não, aí vem a explicação. No plano espiritual, todos somos iguais, eu acho assim, não sei se tem julgamento, mas tudo que você fez de bom ou de mal, acho que tudo vai ser contado, você vai precisar ser socorrido, igual todo espírito, eu penso assim. Te tá, mandei aquele link lá, mas eu não concordo com aquilo que estava escrito, viu? tá. A Lígia, você ia falar alguma coisa aí? Não, eu falo assim, por ela ser uma pessoa muito boa, sempre foi que a gente sabe, pelo que eu sei, assim, superficialmente, né? A, eu sempre achei ela uma pessoa, igual você falou, não gostava de se aparecer, de fazer escândalo, sabe, você sabe o que eu tô falando. Então, eu acho que ela vai ser uma pessoa que vai ajudar muito os desencarnados. Não entendi. Cortou um pouco aí. Você acha que ela é uma pessoa que desencarnada, ela vai ajudar? Eu não entendi. Vai ajudar muito aqueles que estão precisando que desencarnou, Ah, tá. Então, você entendeu? disse aí que Por quando ela, cortou. por ser uma pessoa assim de uma índole boa, Tá, entendeu? Ela não vai eu acho que ela não vai se desesperar. Não porque ela é uma rainha que ela vai querer ser rainha lá. Eu acredito que não. tá. Pelo que eu conheço dela, sim. Eu não Posso conheço assinar ela, uma ideia conheço também? sim. Quem mais Hã? que Eu, alguém falou Ia aí. eu. falar. A Marli, por favor. Primeiras damas, tá, Edson? Tudo bem. Não, eu acho que assim, eu acho que depende de como ela lidou com esse poder, em relação, principalmente em relação aos subordinados dela, em relação a o que ela fez pelo país dela, né? As coisas boas que ela fez e como ela lidou com a situação de poder, porque a matéria é muito sedutora, né? E as riquezas, né? E tudo mais. O Reino Unido é um dos países mais ricos do mundo, eu acho, né? Não sei. Me parece que é. Se não for, me corrijam, mas eu acho que é. Então, eu acho que tudo depende de como ela lidou com tudo isso e como ela lidou com os empregados e todas aquelas pessoas, né? E a sociedade, enfim. Né? Mas como ela estava conectada a Deus, até que ponto ela estava conectada, né, a Deus, né? Porque numa situação dela é uma situação diferente, né? Ela não é ela é uma rainha, né? Ela tem tantas obrigações, tem tantas coisas ligadas à matéria que precisam dela, né? Então, se ela conseguiu lidar tudo isso com amor e também junto, mais ligada a Deus, assim, não sei, né? Menos materialista, mais caridosa com a sociedade, com os problemas do país dela, né? E não só pensando nas riquezas, isso já é um grande triunfo, né? Então, eu acho que tudo depende de como ela lidou com o que ser rainha, né? E ser rainha é para ajudar, né? Não é para enriquecer, né? Como é que ela lidou com tudo isso? E o amor que ela colocou, que parece que ela era uma pessoa boa, né? Eu não conheço muito bem ela também, né? Mas parece que ela é uma pessoa que era uma pessoa boa, não era uma pessoa gananciosa, né? Não era uma pessoa que era o ego, né? Parece que era uma pessoa mais simples, mais humilde. Então isso aí já conta grandes pontos,
Então é isso. Eu acho que é isso. Tá bom. Edson, agora você pode falar, que não tem mais nenhuma moça querendo falar. Tem Nenhuma mais menina. algum lugar então. na fila? Não, Mega tem que, senha. não tem mais nenhuma. Então, Tem é a lei do eu. débito e E do aí, a crédito. Graça? Né? Graça? Ei, Edson. Graça? Oi. Eu. A Graça está sem vídeo. Você quer me ver? Tudo bem. Agora, é lógico. Boa tarde, boa noite, vídeo. gente. Desculpa eu entrar atrasada, mas é que eu cheguei no Aqui não serviço tem ninguém atrasado. agora. A única pessoa atrasada que tem aqui sou eu. Pode falar. As mulheres têm Não, preferência. deixa o Edson falar, eu Pode falar, eu brinquei. aguardo. Ele não vai falar. Não, ele Edson, não. está fazendo curso de direito, ele sabe do que eu estou falando. Pode Bom, falar. pela pergunta que o Hélio fez, eu não sei se eu entendi correto, se não tiver entendido, me desculpem. Não. Mas eu acho que, neste momento, como é muito recente, ela provavelmente nem entende o que está acontecendo, a não ser que ela tenha tido conhecimentos com relação, né, à vida pós-morte, essas coisas assim que a gente que já acredita, né? Até que ponto que ela tinha conhecimento, né, de que a vida continua, se ela acreditava de fato nisso, porque se ela tiver uma religião que for diferente disso e que a gente acredita, então provavelmente eu acho que ela vai ficar meio confusa sem saber o que aconteceu agora. É isso. Tá. Tem mais alguma menina, alguma moça querendo falar? Garota? Deixa o Edson falar. Podemos deixar o Edson, então? Porque Aproveita aí. tem que esperar. Fala, Edson. Então, é a lei do débito e do crédito, né? A lei de quem? A lei do débito e do crédito. Ela tem o papel, que nem você acabou de falar, que ela tinha o cargo lá, a atribuição dela não é à toa. E pelo que eu li, não é de hoje que eu leio sobre ela, sobre a Rainha Elizabeth. Ela até na guerra, ela ajudou, ela entrou na guerra também. Uma das primeiras mulheres a entrar na guerra, acho que na Segunda Guerra Mundial, na primeira não me lembro, acho que na Segunda. E me parece que ela tinha plena consciência do que ela tinha que fazer aqui. Como assim? Então, Consciência em que sentido? Porque ela sempre foi uma dirigente da paz, ela nunca foi uma dirigente de criar problema, criar maiores problemas, né? É claro, com relação à guerra, essas coisas, tem coisas que são inevitáveis, porque não dependia só, mesmo porque ela era rainha, ela na verdade, ela não era ela que dirigia o país, né? Porque lá o regime é um regime diferente. Existe a monarquia, mas existe também o parlamento lá, existe uma série de coisas. Mas, pelo que eu entendi, ela vai passar com certeza por tudo que tem que passar quando você desencarna, né? Porque mesmo se ela tiver a consciência e tiver do que é o trabalho dela, do que ela fez, o que poderia acontecer com ela quando ela desencarnasse, talvez ela estaria ciente, até por conta da idade dela. Mas ela vai passar por tudo normalmente, ela vai ser assistida lá, vai fazer os tratamentos que precisarem fazer. Mas eu creio que ela é na minha visão, é um espírito grandioso, vai chegar lá já com mais trabalhos para fazer, mais importantes do que ela fez aqui. Tá, vamos lá. Mais alguém? Tá tudo certo aí? Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos dizer assim, se ela for um espírito iluminado, ela sabe que nós vamos usar uma parte da história dela e o desencarne dela para o nosso aprendizado, certo? Espíritos iluminados não se ofendem. Então, vocês não fiquem preocupados se por acaso nós falarmos alguma coisa que seja um raciocínio para constatar uma verdade, uma realidade de como é a vida no mundo espiritual para uma pessoa que ficou tanto tempo no poder, tá bom? Tudo bem? Então tá bom. Então, primeira coisa que a gente tem que saber
de uma pessoa dessa, como vocês todos falaram, mas por último o Edson falou que ela parece ter noção da responsabilidade dela, que ela tinha que fazer, tá certo? Mais ou menos isso. Resumindo, ela parece ser uma pessoa que, durante a encarnação, ela tinha noção das responsabilidades dela. Muito bem. Só que nós temos que falar do espírito, a vida no mundo espiritual. Quando um espírito desse reencarna, ele se perde na matéria ou ele não se perde na matéria. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quantos milhões de dólares o Chico Xavier poderia ter acumulado na vida dele com a venda dos livros? Certo? Vamos falar em reais, vai. Até a morte do Chico, edições oficiais e registradas davam conta de mais de 50 milhões de livros vendidos. Então, se ele ganhou R$1 por cada um, que não é isso, mas vamos chutar baixo para R$1 cada um, ele teria faturado 50 milhões de reais em dinheiro de hoje. Quanto que o Chico Xavier faturou nos livros dele? Nenhum centavo. Além disso, tirou do próprio salário para ajudar as pessoas na rua. Por que nós estamos falando do Chico Xavier? Porque nós temos que pegar pessoas que passaram por aqui recentemente, tá? É lógico que eu estou pegando uma pessoa de alta hierarquia espiritual, como Chico, para a gente ter uma ideia de como funciona a matéria. Nós estamos falando de matéria. Dinheiro é coisa material. Se você não tomar cuidado com a grana, de duas uma. Ou você vive na miséria e vai morar na rua, ou é a grana que manda em você em vez de você mandar no dinheiro. Tem até uma música muito bacana, né? Eu gosto muito de lembrar, quando eu pego essas letras de música aí, que eu esqueci o nome do cara agora, deu um branco, que ele fala, desejo que você tenha grana, mas que você mande, diga ao dinheiro pelo menos uma vez, quem é que é o dono de quem. Então, se você não prestar atenção, você vive em função de grana, tá? Muitas vezes ganha muito dinheiro, e depois, quando tiver com 50, 60 anos, 70 anos, gasta tudo para cuidar da saúde. Quer dizer, tem alguma coisa aí que está errado. O dinheiro não foi feito para isso. O dinheiro foi feito para ajudar os outros. Você não precisa dar todo o dinheiro que você ganha e ficar na miséria para provar que você é uma boa pessoa. Nada disso. A caridade é a única coisa que salva o ser humano, o espírito, quando ele desencarna. A Jalene falou no começo sobre uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E falando de um rei e tudo mais. Tem algumas passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos falar disso agora daqui a pouco, mas tem uma passagem especial, que é instrução de espíritos, e não um ensinamento, assim, digamos assim, uma informação, uma instrução de um espírito, exatamente de uma rainha da França. A rainha da França, que ele não declara um nome, em 1863, declara o que aconteceu com ela no mundo espiritual. Eu poderia muito bem falar para vocês qual capítulo que é, onde que está escrito, o que ele fala, mas vocês têm que ir lá e olhar. Tem que ir lá e estudar. Tá bom? Vou dar uma dica, só uma dica. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo e vai no capítulo 2, tá bom? Tá certo? Bom, vamos voltar então. A gente tem que saber alguns detalhes aí para a gente entender como que vai ser a vida das pessoas que se apegam ao dinheiro e ao poder. O fato de uma pessoa ser silenciosa, quieta, recatada, tranquila, etc., não significa nada. Tem um monte de gente que faz as coisas tudo na surdina e que nós só descobrimos as coisas absurdas que o cara fez depois dele ter curado centenas de pessoas, inclusive artistas, né, personalidades importantíssimas no mundo, inclusive fora do Brasil, que vieram para o Brasil para se cuidar com ele, e depois nós descobrimos a quantidade de atrocidade que ele fez, abusando da mediunidade dele, e enriqueceu. Enquanto a coisa não explodiu, todo mundo achava que o cara era um santo.
né? Não foi assim com o João de Deus? Presta atenção na história de João de Deus e lembra quando que você começou a saber de João de Deus. Começamos a saber, a maioria de nós, começou a saber de João de Deus quando estourou o escândalo. E ele já estava há mais de 40 anos trabalhando com a mediunidade. E com efeito, ele é um baita médium de cura, tá? Não tem como negar isso. Ou seja, pessoas que não são boas também são médios. Mediunidade não está só em quem é santo. Mediunidade não é uma questão de só Chico Xavier e de Baldo Pereira. Até porque se mediunidade fosse só para pessoa boa, iluminada, etc, 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 a maioria de nós aqui também não teria. Eu, por exemplo, não teria mediunidade nenhuma. Mediunidade todo mundo tem. Tá? Agora, uma pessoa que está num cargo tão importante, ela deve ter alguma importância no mundo espiritual para Deus permitir que ela assuma essa posição de governança. É isso que a gente tem que entender. Getúlio Vargas não chegou no cargo à toa, estava programado, tá certo? Todos os presidentes da República não chegam a presidente da República, se não for pelas armas, não chega numa situação democrática sem estar programado. Tudo bem? Agora, a pessoa que toma as armas para tomar o poder aí é outro papo, tá? Isso é outra situação. Ditadura, tudo isso que vocês veem lá no Oriente Médio, infelizmente, tem um monte de coisa acontecendo no mundo agora, né? Essas tentativas de derrubar a democracia. Então, é assim, democraticamente, pelo povo, pela vontade do povo, pacificamente, a pessoa não chega a um cargo de governança sem que isso esteja programado. Mas vamos lá. Vamos ao fato. Quantos milhões de pessoas vocês acham que é, digamos, vou reformular. Qual é o número, o tamanho da população do Reino Unido? Quantas pessoas vocês acham que tem no Reino Unido? Precisamos entender um pouco disso aí, tá? No Reino Unido, em 2020, o Reino Unido tinha aproximadamente 68 milhões de pessoas. Tá bom? Guardem o número aí. O Reino Unido, que também entra Inglaterra e Escócia, deve ter mais alguém, né, Júnior? Só que eu não sei quem é. Tá? Terra, Escócia e País de Gales. Isso. Então tá bom, isso. Estava faltando o País de Gales, que eu não lembrava. Tanto é que ela estava na casa de veraneio da família na Escócia, quando ela morreu, né? Ela foi para lá porque ela já não estava muito bem da saúde. Muito bem. 68 milhões de pessoas em 2020. Deixa eu ver se eu alterno algumas coisas aqui. Em abril de 2022, a fortuna pessoal de Elizabeth era um número tão grande que mal dá para mostrar para vocês. 2 bilhões e 200 milhões de reais em patrimônio financeiro. Não estamos falando das terras, tá? Como, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do Ducado de Lancaster, que é um monte de terra, tá? Da família real, um monte de terra da família real, de onde ela recebe alguns dividendos, meio parecido com um tal de laudêmio que tem no Brasil. Não deixem esquecer do laudêmio, tá bom? Laudêmio. Muito bem. A família real, na mesma época de abril de 2022, a família real, tá? Todo mundo já ouviu falar de sangue azul, né? Família real, a realeza tem sangue azul. Vocês já devem ter ouvido falar essa coisa absurda, né? Tá bom? A família real inglesa, em abril de 2022, tinha 438 bilhões e 900 milhões de reais em patrimônio. Vamos lá. E de 68 milhões de pessoas na Inglaterra, no Reino Unido, perdão, 14 milhões vivem na pobreza.
Não importa se a pobreza de lá é diferente da nossa. Nós somos um país subdesenvolvido, que o pessoal fala que está em desenvolvimento. Nós somos terceiro mundo, a Inglaterra é primeiro mundo, e a pobreza de lá não pode ser igual à nossa. Esquece a nossa pobreza. Vai para a Inglaterra e veja como vive o rico e veja como vive a classe pobre. Para vocês terem uma ideia, aqui nós temos classe baixa, não é isso? Classe pobre, classe baixa, classe média e classe alta. Lá são 7 classes. 7 classes. Tá bom? Desses 14 milhões de pobres, que a pobreza lá é diferente, dava para tirar todo mundo da faixa da pobreza do Reino Unido com o patrimônio da família real. E eles não iriam ficar pobres, porque o rendimento deles é mensal, anual. É uma renda que não acaba. A única coisa que existe de folclore é de que a renda para você visitar o Palácio de Buckingham iria para a rainha. Não é verdade. Vai para manutenção do patrimônio histórico, para cuidar das peças, do próprio museu, do palácio, tá? Para receber mais visitantes e aquilo não ficar, evidentemente, não cair na ferrugem, aquelas coisas todas, carpete rasgado. Então, isso não existe mesmo. Mas não vai para sustentar a rainha. Aliás, é uma das coisas que todo mundo acha que a rainha ganha, e é a principal que não vai para ela. Vai para a manutenção dos monumentos e do Palácio Real também, que é um absurdo, né? Em resumo, nós poderíamos dizer o seguinte, perguntar para você o seguinte: é razoável, no século XXI, existir monarquia? Não. Mas vamos pensar assim, mais ou menos. Quando ela entrou, foi mais ou menos aí na década de 1950, quando o pai dela morreu. Se eu não me engano, foi Felipe. E ele ficou muito pouco tempo no governo. Ele morreu, ela tinha aproximadamente 25 anos de idade e assumiu, e no leito de morte do pai, ela prometeu que cuidaria do país até o último dia da vida dela. Muito bem. Bom, quando ela chegou, era século XX, né? Era século XX. É razoável no século XX, vamos dizer assim, quando ela chegou, 70 anos atrás, como rainha, é razoável no século XX nós termos monarquia, gente? Pensa bem. Isso é um absurdo. Isso não tem cabimento para lugar nenhum do mundo. Lugares de monarquia tem que ser lugares assim muito afastados, tribais, né? Onde as pessoas moram, vivem acreditando em vários deuses ainda. Sabe como que é? O cara mais forte, o cara que tem a família mais bem armada, vai lá e domina todo mundo. E aí ele se torna rei. Se vocês forem pesquisar como que o Reino Unido, como que o Reino da Inglaterra começou, vocês vão lembrar de um monte de histórias, inclusive de histórias folclóricas, como Robin Hood. Por que contaram a história de Robin Hood? Por que inventaram a história de Robin Hood? Porque o povo ia morrendo de fome e o Robin Hood roubava dos ricos para dar para os pobres. Essa história de que a realeza vive um absurdo de riqueza enquanto o povo fora das muralhas do castelo morre de fome, ela é antiga e não acabou ainda. Ela só mudou. Ela só mudou o jeito da gente ver, né? O conhecimento. A população está 1000 vezes maior do que na época, então não dá para você saber os detalhes da vida de uma família real. Nós estamos falando desses valores, é o que veio a público, tá? Fora as coisas que a gente não sabe. Então, qual é a responsabilidade de um espírito desse? Eu tenho certeza absoluta que um espírito, seja presidente, presidenta, rainha, rei, ou seja lá o que for, não veio para cá para acumular uma fortuna que seja 10% disso. Não era para acumular fortuna, era para proporcionar ao povo uma vida melhor. E tendo muita grana, a Marli perguntou que eu não sei se é verdade, mas é um dos países mais ricos do mundo. É o 5º país mais rico do mundo. Não é o 20º, não, gente. Quantos países tem no mundo, Júnior? Vai, chuta.
Eu acho que está aproximadamente 200. De 200 países, mais ou menos, no mundo, ele é o 5º maior no mundo. Agora vocês me digam, o que a Inglaterra produz para ser um país, 5º país mais rico do mundo? Estou escutando um monte de grilo, deve ser do meu quintal. Ninguém lembrou de nada, né? A Jalene está falando chá. Não, eles gostam de chá, tá? Eles adoram um chazinho. Mas eu vi ela fazendo chá lá. Eles adoram chazinho. Todo mundo lá para 5 horas da tarde para tomar chá. É uma delícia, né? Olha que vida boa. Né? Xícara de ouro. Bebendo chazinho e o povo lá fora morrendo de fome. Na verdade, grande parte dessa fortuna deles foi que eles tiraram dos Das países colônias. que eles colonizaram, né? Colônias. Então, vamos lá. A Inglaterra foi um dos maiores países colonizadores. Então, hoje a gente fala assim, Portugal produz o quê para ser um país de classe alta, de PIB tão grande? PIB é assim, né, gente? A gente mede ali, vamos dar uma ideia, chutar no alto, tá? A renda per capita do brasileiro, por ano, fosse aí de 20 mil reais, de Portugal é 150, só para dar uma ideia, tá bom? Mas por que Portugal tem uma renda per capita tão grande? Por que o pessoal lá vive tão bem e tão melhor do que o Brasil, que foi colônia dele? Exatamente por isso. Porque Portugal esfolou o Brasil até o último. E quando nós gritamos independência, não foi daquele jeito num cavalo branco, tá? Foi em cima de uma mula. Foi em cima de uma mula e teve guerra, muita guerra. Os índios, os negros lutaram conosco para expulsar os portugueses que não concordavam com a independência e invadiram o Brasil e queriam matar todo mundo. Tá? Logo depois que nós vencemos os portugueses, e aí a independência do Brasil ficou consolidada, por assim dizer, nós esquecemos dos índios e dos negros. Os caras que lutaram conosco. Não ganharam terra nenhuma. Eles perderam as terras dele para nós, depois que nós expulsamos os portugueses. Então, isso tudo são os absurdos da nossa vida e que a gente vive numa situação que a gente gosta de conto de fada. A gente gosta de realeza, de bailes em palácios de Buckingham, né? De rainhas, de coroas cravejadas de brilhante, aquela coisa suntuosa, os bailes maravilhosos que passam nos filmes, né? E o povo que paga por tudo isso passando fome. Presta atenção, qual é a porcentagem de 68 milhões? Quanto significa de porcentagem 14 milhões de pobres? Estou ouvindo mais grilo ainda. Mais de 20%. Mais de 20% da população, é isso? É. Mais de 20% da população vive na faixa de pobreza da Inglaterra, num país de monarquia. Não era para ter pobreza num país de monarquia, gente. A riqueza deles foi explorando países pobres que eles descobriram. Eles foram, há muito tempo atrás, o primeiro ou segundo país que mais descobriu países no mundo. Não é isso? Qual é a maior potência hoje no mundo? Qual é o maior país no mundo em potência? Riqueza. Hoje, Estados Unidos, né? Estados Unidos. Colônia da Inglaterra. Inglesa. Então, imagina o tamanho da grana que esses caras ganharam para transformar um país daquele tamaninho, porque o Reino Unido, juntando tudo, não dá nada, né? Mais ou menos assim, de grosso modo, comparando com os Estados Unidos e Brasil. Né? Por que o Portugal ficou tão revoltado quando nós declaramos a independência? Em cima de uma mula. Porque eles iam ter que trabalhar, gente. Perdeu a mina, né? Eles iam ter que trabalhar. Agora, vamos avaliar bem as coisas. Vamos voltar agora. Laudêmio. Vocês sabem o que é laudêmio? Laudêmio. Não sabe o que é laudêmio? É o imposto. Parecido com laudêmio. O doutor Edson deveria saber o que é laudêmio, mas ele vai estudar agora, ele vai tirar nota 10 no direito civil, no próximo prova. Eu deveria? Laudêmio é o seguinte. Primeiro,
Um dia o país declarou independência, mas ele continuou não sendo uma república, tá certo? Ele ainda tinha uma família real. Concorda, não? Dom Pedro, etc. Depois veio Dom Pedro II, tinha lá a princesa Isabel, né? Se tinha princesa, era um reino, tá bom? Um dia ele se tornou república. O que aconteceu com a família real? A família real foi colocada lá para escanteio, foi para Portugal, depois voltou, depois foi para lá, depois veio para cá. Não tinha mais família real, concorda? Não tinha mais reinado, não tinha mais monarquia, certo? Tá bom? Petrópolis inteira, qualquer transação imobiliária em Petrópolis, no Rio de Janeiro, paga 2,5% para a família real brasileira. Vocês não vão fazer ó? Oh, não vão fazer ó? Gente, nós nem temos monarquia. E eles ganham uma porcentagem de 2,5% em cima de toda e qualquer transação imobiliária em toda a Petrópolis. Olha a situação que nós estamos. A gente não sabe dessas coisas. Imagine se isso é missão para alguém que veio numa família real, para quem veio governar, quem veio reinar, quem veio ser monarca, quem veio ser patrão, quem veio ser chefe, né? Quem veio ser industrial, empresário, quem tem qualquer pessoa sob a sua hierarquia, desde do simples pedreiro que manda no ajudante de pedreiro, até o cargo de uma rainha. Nós não viemos aqui para explorar o pobre, ficar rico e ir embora daqui, deixando para trás 2 bilhões e 200 milhões de reais em dinheiro nosso, é claro, né? Porque o dinheiro deles lá, diga-se de passagem, é um dos mais valiosos do mundo. São as libras, né? Se eu não me engano, eles saíram lá do mercado europeu, né? E não é mais euro na Inglaterra, se eu não me engano. Se estiver errado, você me corrige aí, Júnior. Mas eles não têm mais o euro, né? Voltou a ser a libra, né? Voltou a ser a libra, depois que eles saíram lá, aquele cara que saiu agora, né? Acho que antes de ontem, saiu um e entrou uma mulher lá como primeiro-ministro. Foi ele que tirou a Inglaterra desse euro aí, mercado europeu. Então, você olha que interessante. Como a vida de uma pessoa dessa no mundo espiritual? Nós falamos disso há 2 semanas atrás, sobre pessoas que nós achamos que, por ter sido pessoas muito importantes, não é? A Lígia até ficou espantada. Tinha gente aqui ficando, nossa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não sei se foi a Lígia ou foi outra pessoa. O que aconteceu com a Ayrton Senna? Por conta da pessoa ser alguém que a gente acha que era uma pessoa bacana e legal, e era mesmo, né? Ela não está salva, gente. Ela precisa de ajuda. Tá bom? A Rainha Elizabeth precisa de muita prece. Tá bom? Porque em 70 anos de reinado, fora os 25 que ela viveu como princesa, tá? Mas vamos falar de rainha, porque aí estava na mão dela. A Rainha Elizabeth poderia ter mudado a configuração do mundo. Porque quando uma monarca dessa abre mão desse poder, né, e transforma aquilo numa república democrática, ela poderia ter dado exemplo para outros tantos que hoje, um monte de gente que está na democracia quer a monarquia de volta. Os Orleans de Bragança da vida até hoje lutam para voltar a monarquia no Brasil. Tudo jogo de poder, porque na verdade eles não precisam disso, né? Eles têm muito dinheiro. Só de Laudêmio aí dá para sustentar a família aí pro resto todas as encarnações na Terra. Então, nós temos que nos concentrar que todos esses irmãos precisam de prece, muita prece. Eles precisam de mais prece, mas muito mais prece do que a gente imagina. Tá? É mais difícil você conseguir despertar uma pessoa que teve uma vida de monarquia, tá? Nos tempos de hoje, lembra bem de tudo que nós conversamos, que está acabando nosso tempo. Nos tempos de hoje ainda ter monarquia é um absurdo, cabeludo.
Então, uma pessoa dessa precisa de muito mais prece, muito mais mesmo, e de uma doutrinação, se for possível, que pode ser até mais complexa do que a doutrinação que nós fizemos do Hitler. Por incrível que vocês imaginem, tá? A conversa com o Hitler foi assim, um passeio no parque. Ele estava desesperado para receber ajuda. Então, vamos nos concentrar nessas coisas para a gente entender que tem um monte de pessoas aí que não está nem lendo o básico, tá? Eu não ia ler para vocês, mas eu vou ler um trecho. Um trecho, hein? Instruções dos Espíritos, uma realeza terrena, uma rainha da França. Essa mensagem foi mandada em Havre, em 1863. Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Eu li isso aí. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar ao reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Tem mais uma página inteira para vocês lerem isso aqui. Eu só li um parágrafo, tá? Tudo bem? Precisamos entender melhor, estudar melhor e entender e praticar a prece, viu? Lembrem do filme de Nosso Lar, do André Luiz. Lembra disso? Como aquele cara sofreu. Será que se não fosse só uma pessoa orar por ele, será que ele não teria sofrido menos? Então vamos encerrar nossa reunião? Tá bom? Nós não vamos nem fazer mais comentários, porque nós precisamos de tempo, porque às 9 horas nós vamos orar por Elizabeth. Tá bom? Combinado? Não vamos nem fazer aquele bababá do final. Vamos nos despedir hoje com mais silêncio, porque o sofrimento de um espírito desse não é fácil. E eu tenho certeza que a nossa prece vai chegar a ela hoje, se for bem sincera. Combinado? Então vocês se juntem a nós na prece das 9 horas e vamos orar por ela às 9 horas. Mas nós vamos nos despedir, vocês em silêncio, acompanhando o nosso agradecimento a Deus e a Jesus. Pedindo que os mentores possam cuidar da nossa irmã e que ela possa receber tudo que necessita para o seu despertamento. E que Deus e Jesus ampare e proteja ela, a todos os soberanos, os governos, e esses ainda que estão encarnados, que sejam despertados ainda enquanto estão encarnados, para não sofrerem tanto. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder
E a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Um beijo e até daqui a pouco. 9 horas estaremos em prece. Tchau, gente.